seremos pontuais. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Bom dia, bom dia. O som tá falhando, né? Ela falou. Tá falhando para todo mundo, gente? Tá normal, Rafael falou. Ok, vocês vão sinalizando para mim, para o Antônio, se alguma coisa acontecer, tá bom? Durante o processo da aula. Porque os alunos que já me conhecem, ou os professores, tutores, né? A Leide, o Rafael, já sabem que eu disparo e falo muito, mas eu vou prestar atenção aqui no chat direitinho e a gente vai coordenando, tá bom? Bom dia para vocês, estou muito feliz em ter chegado o dia da minha disciplina com vocês, né? Que é uma disciplina que foge um pouquinho da área técnica de vocês, e alguns alunos gostam muito, outros não, porque não entendem por que administração dentro de um curso de biblioteconomia, mas hoje a gente vai entender, né? Porque nós estamos aqui e porque a gente vai estudar nesse período um pouquinho de administração, tá? Então, a nossa disciplina, ela tem como o nome da nossa disciplina é Bases Teóricas da Administração, né, de Ambientes de Informação. E hoje, na nossa aula inaugural, nós vamos falar sobre fundamentos da administração, alguns conceitos, algumas funções e entrar um pouquinho dentro das habilidades, tá? Então, sejam bem-vindos a essa disciplina. Quero iniciar a aula inaugural dando os parabéns, né? Não sei se o termo é parabéns, né? Mas dizer que eu fico muito feliz de ver muitas mulheres aqui na sala de aula, né? E nós estamos aí na semana, no mês das mulheres. Então, parabenizo todas vocês, alunas queridas, nós, professoras, grandes gestoras que somos dentro das bibliotecas ou em qualquer lugar, né? Parabéns para nós que estamos aqui, tá bom? Então, começo a minha aula parabenizando aí nós, queridas mulheres. Bem, a maioria não me conhece ainda, então vou me apresentar aqui para vocês. Não vai dar para vocês lerem aí no slide, ficou bem pequenininho, né? Mas eu quis ramificar um pouquinho as várias áreas para que vocês possam conhecer um pouco da professora Marisângela, né? Em termos de atuação profissional, que eu acho que é o que vocês mais se interessam, né? Por que sou eu que estou ministrando essa disciplina? Então, a minha formação não é em biblioteconomia, eu não sou bibliotecária, eu sou administradora. Mas já há algum tempo, né? Já tem quase, acho que vai fazer 10 anos, né? Que eu estou no curso de biblioteconomia na UFG, ministrando presencial, né? Ministrando as disciplinas da área de gestão. Então, eu sou administradora de formação base, né? Tenho uma especialização na UFG, na área de planejamento, por isso vocês vão ver que eu vou falar muito, muito, muito de planejamento aqui na disciplina. Eu tenho mestrado na área de administração também, na Unicinos, no Rio Grande do Sul, que é uma grande universidade nessa área, não só de gestão, né, mas em outras áreas. E eu tenho doutorado na área de psicologia. Aí a pessoa falou, nossa, mas você fugiu, né? Não, não fugi porque a psicologia e a minha tese girou em torno de comportamento, né? Então, eu trabalho muito gestão de pessoas. Inclusive, vai ter uma disciplina aqui que nós vamos abordar muito sobre pessoas. E para trabalhar as pessoas dentro do ambiente das organizações, dentro da empresa, eu preciso entender de comportamento humano, eu preciso entender de pessoas. E eu fui buscar na psicologia esse conhecimento. Então, meu doutorado é na área de psicologia, mas não sou psicóloga, tá? É só o doutorado que fala sobre psicologia organizacional. Eu dou aula há 20 anos
Então, comecei nas instituições particulares, depois passei para a Universidade Federal de Catalão, que era a Universidade Federal também, e depois voltei, né, para Goiânia, e estou aqui no curso de biblioteconomia presencial, ministrando as disciplinas da área de administração. Minhas áreas de pesquisa giram em torno da gestão, né? Gestão de pessoas e, em especial, planejamento estratégico e marketing, que são outras disciplinas também que eu atuo e que eu ministro, tá? As minhas experiências, né, giram em torno do mestrado, do doutorado e das minhas experiências práticas em instituições particulares. Também trabalhei com planejamento estratégico e consultoria em planejamento estratégico no Sebrae e outras instituições também. Além da pesquisa na área de gestão, né, hoje eu tenho um método de pesquisa que chama IPA, que deu origem a um livro que eu chamo de Planner Book da pesquisa, que na verdade é um livro onde você pode planejar a sua pesquisa e, ao mesmo tempo, organizar o seu tempo no dia a dia, né? Mais para frente aí, quando vocês forem estudar metodologia, eu vou apresentar esse material aí para vocês. E além da minha vida acadêmica, da minha vida profissional, eu também sou mãe, sou esposa, sou filha, né? Gosto de viajar, gosto de ler, gosto de dançar. Depois de muito tempo, agora já com 46 anos, voltei a dançar também, que é uma coisa que eu gosto. E é isso, né? Essa é a professora Marisângela que vai estar com vocês durante essa semana, tá? Então sejam bem-vindos e a gente vai se conhecendo durante o processo. Cadê a Viviane? Viviane falou, que legal, tem doutorado, estudei psicologia. Que bom, Viviane. Eu acho até que vocês têm a disciplina de psicologia, não tem? Ou terão também, né? Uma disciplina mais focada em psicologia mesmo, né? A área de psicologia organizacional, a gente também vai falar sobre ela. Não... na EAD não tem, na presencial eles têm uma disciplina, mas a gente vai falar de gestão de pessoas, aí a gente vai falar de comportamento, não nessa disciplina, mais para frente um pouquinho, tá bom? Então, vamos falar o que nós vamos estudar, né? Tem a ementa da disciplina, inclusive, todo esse material já está na sala de aula, tá? E lá vocês têm o plano de ensino e o plano de aula. No plano de ensino tem a ementa, tem o conteúdo programático, tudo direitinho. Eu, Marisângela, gosto muito das coisas ainda em papel, né? Muita gente vai me criticar aqui, né? Questão de ambiental, eu imprimo tudo, gente. Eu sou das antigas mesmo. Então, eu, Marisângela, quando fiz vários cursos em EAD, eu ia lá, eu imprimia o material que eu conseguia imprimir, imprimia o plano de ensino para eu ficar ticando se o professor ministrou tudo que ele precisava ministrar mesmo, tá? Então, tá lá o material, se você quiser fazer isso com esse material, fica tranquilo, tá tudo à disposição, inclusive os slides, tá? O que nós vamos estudar? O que o curso pede que a gente estude? Fundamentos da administração, escolas e abordagens da administração, modelos contemporâneos de gestão voltados aos ambientes de informação. A Viviane é das minhas também, escrevo tudo. Eu tô cheia de papel aqui do lado, para quando vocês perguntarem alguma coisa, eu já escrever, eu já anotar, eu sou do papel até hoje. E dentro dessa ementa, tem algum microfone aberto aí, não tem não? Estou ouvindo. Para além da ementa, nós temos o conteúdo programático, que a gente elabora em cima do que é solicitado na ementa pelo curso. Então, qual que é o conteúdo dentro dessa ementa que nós vamos ver? Administração, conceitos e relevâncias. Mas é parte teórica. Sim, nós teremos que ter uma parte teórica, né? Por mais que o bibliotecário, muitas vezes, infelizmente, alguns, né, acreditam que a gestão não é tão importante, né? Quando eles vão para um cargo de gestão é que eles vão sentir a necessidade de conhecer um pouquinho das teorias da administração, né? Então, a gente vai falar das funções, não só do administrador, mas das funções da administração, que é o planejamento, a direção, o controle, tudo que dentro de uma biblioteca a gente precisa ter, tá? A gente vai falar um pouquinho também do contexto histórico da administração. Vocês até vão perceber que o material do curso, que foi um material que veio para a gente, já é um material pronto, ele foca muito no contexto histórico da administração.
Mas na disciplina, nós optamos por não focar totalmente só no contexto histórico, porque o contexto histórico, apesar da sua importância, a gente tem que saber de onde veio, por que a administração hoje é assim, né? O que aconteceu lá e que a gente carrega de herança até hoje. Então, a gente precisa saber, né? Mas nós vamos falar e focar nas partes principais do contexto histórico, e não em todo o contexto histórico da administração, porque é um curso de biblioteconomia, tá? A gente vai falar, para além do contexto histórico, sobre planejamento, os tipos de planejamento e algumas ferramentas da área de gestão. A metodologia da aula. Eu queria que vocês prestassem bem atenção agora, tá? Quem estiver fazendo alguma coisa, cansadinho, dormindo, presta atenção rapidinho, tá? Lá no nosso plano de aula tem lá escrito aula por aula, atividade por atividade que a gente vai desenvolver. Mas eu quero deixar claro para você, a gente teve essa aula expositiva inaugural e nós teremos uma outra aula, que é uma aula de revisão, onde a gente vai também tá aqui, né, de forma remota, e tem o encontro, que eu não sei se vai ser presencial, mas se tiver presencial, eu estarei em alguns dos polos aí, eu costumo ir, né? Geralmente é Aparecida, não sei se André, o Felipe que vai definir isso daí. Nós temos algumas videoaulas, nós temos alguns slides que estão lá disponíveis para vocês, além da leitura informativa do livro base, né, da nossa disciplina, e nós temos as atividades. E eu queria que vocês focassem nesse ponto, tá? Nós temos atividades que, agora, no início da nossa aula, as nossas atividades são de 2 em 2 semanas. Isso quer dizer o quê, professora? Que vocês têm 2 semanas praticamente para fazer as atividades. Olha que coisa boa, né? Isso quer dizer que a gente não tem desculpa para deixar essa atividade para depois. Exemplo, a primeira atividade de vocês tiveram essa semana já para olhar a sala de aula e lá já está a atividade. Então, quem usou essa semana para fazer a atividade, que é super tranquila, inclusive, já fez a atividade da semana, né? Agora, peraí, tem um negócio vibrando aqui. Quem não usou essa semana para fazer atividade, ainda tem a semana que vem. Olha só, gente, essa professora é muito boa, né? Então, a maioria das atividades, até vocês se acostumarem, nós teremos isso, 2 semanas para vocês desenvolverem as atividades. Já as 2 últimas atividades serão 1 por semana. Então, o que eu quero? Que vocês prestem atenção no que está escrito lá, leiam, peguem o plano de ensino e comecem a estruturar, né, o tempo de vocês em cima do que foi solicitado, né? Porque tempo vocês terão para fazer as atividades. Eu busquei, né, para que vocês tenham tempo de ler, ver o slide e preparar a atividade de vocês. Então, tá bem tranquilo nesse sentido, tá? Porém, apesar de estar tranquilo nesse sentido, eu sou muito enjoada com data e prazo, porque a nossa disciplina fala de planejamento. Então, quer dizer que você pode e deve fazer o seu planejamento para que você faça todas as atividades no prazo solicitado pela disciplina, tá? Então, nós vamos tentar fazer isso e não se perder, tá bom? Aí tem os vídeos e tem as atividades avaliativas, que são as atividades que vêm semanas sim, algumas 2 semanas, outras semanais, e a atividade final de vocês, que vai ser tranquila, porque a gente vai fazer uma revisão, e na revisão eu já falo direitinho. Gente, eu não sei o que eu aprontei aqui, que tá dando um sinalzinho, deixa eu fechar minhas abas aqui, porque aí não teremos barulhinho nenhum. Pronto. Então, a metodologia melhor, explicadinha, tá tudo no nosso material, inclusive as nossas referências bibliográficas, vocês podem ir lá e consultar, tá bom? E depois, no final da aula, eu também vou tirar as dúvidas de vocês. Durante a nossa aula hoje, quem quiser falar no meio da aula, me interromper, fique tranquilo. Dá um sinalzinho aí, eu paro a aula, respondo sua pergunta, tá bom? Fica tranquilo aí. O que a gente vai ver hoje, né? Nós vamos falar de administrar versus executar, conceitos e ciclo administrativo, funções administrativas, o famoso pode ser, que muitos de vocês aí, tendo feito administração ou não, já conhecem, porque é bem batido, né? Mas a gente vai falar mesmo assim, níveis organizacionais e habilidades para ser um gestor. Essa é a nossa aula de hoje, tá?
Para iniciar a nossa aula, rapidinho, escolham uma dessas cores e coloquem aqui no chat a cor que você escolheu. Verde, amarelo ou roxo. Não sei se está aparecendo roxo aí para vocês, lilás, a cor que for. Só escrevam aí a cor que vocês escolheram. Deixa eu dar uma olhadinha. Camila verde, Lucas roxo, Ingrid amarelo. Roxo, amarelo, excelente. Coloquem aqui. Todo mundo já escolheu? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Quem escolheu o verde, né? Quem escolheu o verde aí? A Fatiane, a Ana Carolina, o Rafael, nosso tutor maravilhoso, né? O Leonardo, a Camila, a Viviane, tem um monte de gente que escolheu o verde aí. Eu quero que só quem escolheu o verde coloque, digite aí, se vocês concordam, sim ou não, tá? Com essa frase. Um plano que não admite modificação é um mau plano. Só coloca se você concorda ou não. Rapidinho aí. Rafael já concorda, a Camila também, a Ana também. Essa frase também, o Leonardo não concorda, o outro concorda. Excelente, tá? Isso. Por que eu coloquei essa frase? Porque a gente vai falar nessa disciplina de planejamento e nós vamos falar de algumas nuances do planejamento, como o planejamento estratégico, que é um planejamento a longo prazo, né? E aí, já introduzindo um pouquinho o que a gente vai falar, essa frase tem tudo a ver com administração. Porque a gente tem que entender, primeiro, o que é plano, o que é modificação, o que é mau plano, né? Então, para quem colocou sim, concorda, tudo bem. Para quem falou que não concorda, pode ter uma justificativa para isso, tá? Opa, peraí que caiu aqui a luz aqui. Peraí, vocês me esperam? Só para arrumar a luzinha aqui. Bati o pé bem na luz aqui. Tá gravando, né? Eu fazendo essas coisas. Vamos lá. Um plano que não admite modificação é um mau plano. Por quê? Eu concordo com essa frase. Então, quem respondeu sim, não quer dizer que está certo. Quem respondeu sim, talvez tenha um pensamento parecido com o meu, tá? Que não existe totalmente certo e errado. Quando a gente fala de planejar, a gente não pode ter em mente que o planejamento, que a administração, ela é engessada. Então, é nesse sentido, tá? No sentido de que se eu planejei, tem que dar certo. Se eu planejei, não vai acontecer nada que vá mudar o meu plano. Isso não existe, só existe no que é totalmente engessado. E a administração hoje, contemporânea, ela não é engessada como a administração lá do Taylor, que a gente vai estudar, que era totalmente engessada, né? A nossa administração hoje, ela é flexível. Ah, então para que planejar, né? Imagine se acontecem fatores imponderáveis com o planejamento, imagina sem planejar, né? Então, mesmo planejando, alguns fatores imponderáveis vão acontecer na nossa gestão, né? E é aí que entra, às vezes, um remodelar, uma modificação, né? Então, o plano que ele não admite modificar, ele não admite remodelar, ele não admite ser revisto, ele acaba sendo um mau plano, porque ele não planejou o que as possíveis nuances que podem acontecer no decorrer do processo. Você imagina um planejamento estratégico, que é de longo prazo. E aí eu estou planejando aqui algo e chega uma nova tecnologia aí, né? Que acaba com todo o meu planejamento. Eu vou continuar com o meu planejamento engessado? Eu não vou. Eu vou ter que remodelar, eu vou ter que rever. Então, é neste sentido, tá? Que eu, particularmente, não concordo que um plano que não admite modificação é um mau plano. O plano, ele não só tem que admitir que, às vezes, ele precisa ser revisto, como, às vezes, no próprio planejamento, nós temos que colocar os fatores imponderáveis que podem acontecer no decorrer desse plano. Então, é nesse sentido, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguém que pensa diferente, tá? Livre, e aqui nós somos extremamente democráticos quando se trata da gestão, tá? Vocês podem fazer aí o comentário. A única coisa que não poder... É verdade, Viviane, exato.
Exatamente, Leonardo. Viviane e Leonardo fizeram 2 comentários interessantíssimos e que têm total relação com essa frase, tá bom? Agora vamos ver quem colocou aí o amarelinho. Quem colocou o amarelinho tem uma frasezinha para vocês aí, ó. Não é possível planejar o futuro apenas pelo passado. Concorda, não concorda, ou mais ou menos, né? Porque não existe totalmente o certo e o errado, né? Como eu falei, existem pensamentos acerca da frase. Isso, a Ingrid já colocou que concorda, a Yasmin também, a Ana Cláudia. A Sara não concorda muito, né? Porque também tem uma palavrinha aqui, né, Sara? Que é o que faz, às vezes, a gente não concordar, né? A Débora. Muito bem. Quem escolheu aí o amarelo Larga de ficar me isso, perguntando também esses concordo, almofados Ana. cheios de pó, Ana, cara. é Ana Ludmilla, né? Ana, o que faz, às vezes, a gente ter dúvida em relação a concordar ou não com essa frase? Eu, Marisângela, tá? Eu acredito que seja uma palavrinha, né? Essa palavrinha faz a gente pensar apenas pelo passado, né? Talvez se a gente tirasse essa palavrinha, a gente teria um outro pensamento sobre essa frase. Mas o que ela nos diz em termos de administração? Na biblioteconomia, vocês vão sentir muito isso, né? Às vezes vocês têm uma ideia inovadora, porque vocês estão formando agora, né? Alguns de vocês são mais jovens, né? E vocês vão chegar dentro de uma biblioteca que, de repente, tem uma profissional que está lá há 10, 20, 30 anos dentro de uma biblioteca ou dentro de qualquer outra unidade de informação. Essa pessoa já tem a forma dela de agir, a forma dela de pensar, e você chega lá todo animado com ideias extremamente inovadoras. E às vezes, quando você vai expor, e isso que eu estou falando para vocês é o que eu vejo acontecer diariamente nos estágios com os nossos alunos, né? Ah, professor, eu levei uma ideia e a resposta que eu tive é: não, nós já fizemos isso, não deu certo, não. Ah, na época tal nós tentamos isso, não deu certo, não. Né? A pessoa que está tão presa ao passado que impede que coisas novas, inovadoras e que o futuro chegue. A gestão, ela precisa do passado, tá? Ela precisa, mas ela não pode estar apegada ao passado. Uma gestão apegada ao passado é uma gestão anti-inovação. Agora, uma gestão que usa o passado como forma de aprendizado, aí é outra coisa, ó. Uma gestão nota 10. Agora, uma gestão que se apega e que planeja, né, baseada e apegada demais ao passado, ela não desenvolve, tá? E isso é fato e não é da minha cabeça, isso é teoria, né, que explica que a administração, ela sim tem que olhar o passado, analisar o passado, mas nunca, nunca, nunca se apegar. E dentro da biblioteconomia, a gente percebe um apego muito grande ao passado, a como era antes. Ah, a internet. Gente, a internet já veio, a internet já está aí. Não vai voltar, as bibliotecas não voltarão a ser como era antes. Não, né? Eu não posso, eu tenho que olhar, nossa, antes isso era positivo. Tem como eu carregar alguma coisa para cá? Tem. E o que não dá para carregar? Descarta, né? Essa é a gestão, né? É a gestão estratégica, uma gestão que pensa no futuro, mas não se apegada ao passado. Ela usa o passado. Então, essa frase, ela vem dentro desse sentido. É claro que tem várias coisinhas que pegam nessa frase, né? Parece assim que você tem que descartar o passado. E não é nada disso. Não é um descarte, tá? É a forma de usar. E tudo isso que a gente está falando nessas frasezinhas, a gente vai ver na aula de hoje, tá? Isso, é exatamente isso, Ana Ludmilla. E por último, agora, quem colocou o roxo ou o lilás, os nossos colegas. Essa perguntinha é bem pessoal, não tem certo e errado, né? Totalmente pessoal essa pergunta. Você se vê como um gestor, né? Aliás, alguns de vocês até já são gestores, né? Já ocupam cargos de gestão nos trabalhos, ou de repente dentro de uma igreja, ou
né? Então já existe esse processo. Mas alguns de vocês não, nunca ocuparam, né? E eu queria saber um pouquinho. Ó, a Sara, sim. A Brunielle, sim. A Ana, em algumas coisas. Ah, o que é isso? Ah, tá, agora que eu entendi. Adorei, eu vou usar isso que você colocou aqui no slide da minha aula. Desapega, desapega. Adorei. Maiara, sim. Exatamente, excelente. Viviane, sim. Por que eu faço essa pergunta sempre? Porque eu já ouvi de muitos alunos, professora, eu não tenho vontade de ser gestora. Eu gosto de ser da execução mesmo. Eu gosto de ser mandado. Eu não gosto de mandar, porque as pessoas veem muito cargo de gestor e de liderança só como alguém que manda, né? Eu gosto de ser comandado. Eu gosto que venham as demandas e eu executo. Eu não gosto de liderar. E claro, por quê? Porque essa pessoa que tem esse pensamento, ela não se vê com as habilidades necessárias para gerir. Já fui convidada, já fui coordenadora de curso e não gostei, prefiro ser professora. Viviane, você sabe que eu sou coordenadora do curso presencial, né? E eu não queria de jeito nenhum, porque eu adoro a sala de aula, né? Vocês não vão ter oportunidade de ter uma aula presencial comigo, mas eu gosto de brincar, eu gosto de fazer dinâmica, eu gosto mais da sala de aula. Mas, por ser administradora, eu gostei muito da função de coordenadora, mas eu ainda prefiro ficar só na sala de aula, né? As responsabilidades, a tomada de decisão, ela é muito grande, né? Ah, Viviane, não sabia. Então, hoje eu sou coordenadora do curso de biblioteconomia presencial, mas minha coordenação já está terminando já, né? Daqui uns dias já passo para a professora Geisa. Essa pergunta, na verdade, ela serve para todos vocês, né, que estão aqui, para todos nós. Será que eu me vejo na figura de um gestor? E eu gosto muito de trazer essa pergunta para a biblioteconomia, porque as disciplinas de gestão são bem vistas por alguns e por outros não. Justamente porque eles acreditam que se eles tiverem a técnica da biblioteconomia, eles vão conseguir atuar em todas as áreas, e não é assim. Quando eles vão para o mercado, eles se veem lidando com uma equipe, lidando com o usuário, né? Lidando numa biblioteca universitária com todos os pró-reitores, com todos os diretores de departamento, né? Você imagina você ter que lidar com tudo isso, com uma hierarquia gigante. O que você precisa? Habilidades de gestão. E muitas vezes a gente não se vê dentro desse parâmetro, mas é necessário que a gente adquira algumas habilidades dentro desse sentido, tá? Todas essas perguntinhas a gente vai falar hoje de forma rápida. E para terminar rapidinho, vocês acreditam em sorte? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ana Carolina acredita. Não. Ana Ludmila, sim. Não existe uma resposta certa, tá, gente? Eu acredito. Eu acho que tem gente que tem sorte mesmo, tá? Tem gente que tem sorte, tem gente que busca a sorte, mas por que eu coloquei essa perguntinha assim? Acreditando ou não em sorte, na administração a gente não conta com ela, tá? Então, eu posso acreditar em sorte, a Fatiane pode acreditar, a Sara pode não acreditar, isso não interessa. Se eu estou num cargo de gestão, acreditando ou não, eu nunca, na administração, vou contar só com a sorte. A sorte pode aparecer na minha gestão, né? Mas ela vai ser fruto de alguma área do meu planejamento ou da minha pesquisa, tá? Então, essa palavrinha a gente não usa na gestão de forma nenhuma. E por que a gente não usa? Agora entramos no nosso conteúdo, né? Exatamente. Por que a gente não acredita? A gente pode até acreditar ou não em sorte, mas a gente não conta com a sorte. Porque se a gente pudesse conceituar a administração, então hoje eu vou conceituar a administração com vocês. Se eu pudesse conceituar de forma bem resumida, como seria esse conceito? Toda administração, toda gestão, seja ela a gestão da sua vida, não sei quem colocou isso, foi a Viviane, foi a Fatiane, alguém colocou aí que eu sou a gestora da minha vida, né? Que seja a gestão da sua vida, que seja a gestão de uma igreja, que seja a gestão de um projeto, que seja a gestão da sua casa ou de uma biblioteca.
toda gestão ela precisa ter um objetivo, tá? E eu coloquei aqui, ó, para vocês várias imagens, né, de lugares diferentes, lugares que eu quero conhecer. Um dos meus objetivos de vida é conhecer vários lugares com a minha filha. Objetivo. Agora, para que eu conheça todos esses lugares aqui que eu tenho como objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber como é que eu vou chegar lá. E o que eu preciso para chegar lá? Aí eu coloquei aqui várias estradas, né? A administração, ela precisa de um objetivo e ela precisa saber como ela vai chegar lá. E aí eu tenho várias estradas para chegar onde eu quero. Várias. O que vai definir uma administração competente de uma administração incompetente? É escolher a estrada certa. Talvez todas essas estradas cheguem ao meu objetivo. Ué, mas se todas as estradas chegam ao seu objetivo, você pode escolher qualquer uma? Não. Porque algumas delas vão demorar demais para eu alcançar o meu objetivo. Outras eu vou alcançar mais rápido, vou chegar de repente primeiro que o meu concorrente, e isso já é uma vantagem, né? Algumas vão me fazer aprender mais, e quando eu chegar lá, além de chegar, vou chegar com uma bagagem gigante. Então, a administração competente é aquela que define qual é a estrada para se chegar lá, mas ela define essa estrada com propósito certo. Ela escolhe a estrada certa. Por isso, gente, que muita gente chega, mas alguns chegam e não ganham dinheiro. Alguns chegam atrasado, toda empresa já está lá, toda biblioteca já fez isso. Alguns chegam, né, mas não conseguem alcançar o número de usuários, não conseguem ter o aval de todos os usuários daquela. Então, a administração é ter um objetivo e saber como chegar, escolher a estrada certa para se alcançar esse objetivo com algum tipo de vantagem competitiva, tá? Se eu pudesse definir a administração, eu definiria dessa forma. O processo de escolha dessa estrada é a melhor gestão. Alguns gestores vão escolher a estrada certa, outros não vão. Eles vão até chegar lá, mas não vão chegar com o mesmo sucesso de quem escolheu a estrada certa. Então, essa é a diferença de uma gestão competente para simplesmente uma gestão comum, né? E como é que eu faço isso, né? Como é que eu sei se eu tenho habilidades para ter uma gestão estratégica, uma gestão realmente efetiva, né? E não uma gestão comum de alguém que só está lá pelo cargo, né? E aí vem sempre a perguntinha na nossa mente: todo mundo pode ser um gestor? Todos nós que estamos aqui podemos ser um gestor? Tem uma diferençazinha que as teorias colocam entre o executor e o administrador, né? Tem algumas pessoas que têm muitas habilidades de executor mesmo, né? Habilidades técnicas, habilidades mais mecânicas, habilidades de conhecimento mais focados na área, mas não tem habilidades para ser um administrador, para resolver problemas, para resolver situações, para avaliar, para ponderar, para criar caminhos e estradas estratégicas. É por isso, gente, que nem sempre o melhor funcionário da biblioteca, aquele que sabe tudo sobre catalogação, sobre as partes técnicas, ele será o melhor diretor da biblioteca. Nem sempre. Tá? Porque, às vezes, a habilidade principal dele é a de ser o executor mesmo. Gente, eu já participei de diversas consultorias onde nós tínhamos, de repente, um excelente colaborador, principalmente em indústria. Eu trabalhei no Sistema S muito tempo e a gente dava consultoria nas indústrias. E muitas vezes eles queriam promover aquelas pessoas, por exemplo, ele era excelente em algum maquinário. O cara sabia tudo do maquinário, sabia resolver tudo. Então, ele é que tem que ser o gestor, porque ele sabe de tudo. Aí, subia o cara de cargo, né? E ele se tornava um gestor. Aí você perdia o grande executor que ele era e como gestor, o cara não dava conta. Porque chegava lá, o que ele sabia lidar mesmo era com as máquinas. Né? Ele não sabia gerenciar pessoas, ele não sabia resolver situações problemáticas, conflitos, ele não sabia fazer plano estratégico. Então, o cara era um excelente executor, mas era um péssimo administrador. E a gente tem que ter essas consciências. Professora, mas tem um porém, com certeza vocês pensaram aí nessa minha fala. Mas será que eu não posso
Então, tentar desenvolver nele as habilidades de administração e de gestão, sim. Se a pessoa quiser, né? E se a empresa quiser investir nesse, né, nesse colaborador e falar, hoje ele não tem, mas nós gostamos e nós vamos investir para ver se ele desenvolve habilidades de gestão. Sim, as habilidades de gestão podem ser desenvolvidas, sim, tá? Mas o que é, então, a administração? Eu resumi lá nos slides anteriores, né? A administração, ela tem um objetivo e ela busca um processo de estratégias para escolher o caminho certo para se alcançar esse objetivo, né? Então, do fazer ao gerir, né? Algumas pessoas gostam de fazer, algumas vão gostar ou ter habilidades de gestão. É uma transição de tarefas operacionais para gestão estratégica, né? Aí define o administrador mesmo dentro de uma unidade de informação. A mudança da execução mecânica para uma análise decisiva, para uma visão de impacto, é que faz a diferença entre o fazer e o gerir. Muitos de vocês gostam de fazer, vão ter habilidades de fazer, mas não terão habilidades de gestão. Nossa, já adorei, Viviane. Vai ser o seu tema de quê, minha filha? De TCC? Se for de TCC, já me põe para ser orientadora, que eu já quero trabalhar esse tema. Já adorei. Espera aí, eu abri... Não, eu já adorei esse tema. Mas esse é um tema de TCC, né? Misericórdia, vamos ter que estudar muito. Mas é um excelente tema. Vamos lá. E como é que a gente vai conceituar, né? Quais são os conceitos fundamentais da administração? A gente tem uma parte conceitual bem etimológica, política, e uma de uma perspectiva mais de processo, de uma perspectiva mais prática, mais estratégica, né? Então, nessa primeira perspectiva aqui, né, etimológica, ela só faz os conceitos que derivam, né? Que derivaram a palavra administração, né? Que vem de direção, vem de servir, vem de gerir, né? Então, a palavra administração, ela está muito associada à questão de governar, de exercer autoridade em especial, né? E está muito focada na questão da gestão pública, de um direcionamento estratégico, né? Mas a gente tem uma vertente da administração também, que é a processual, que é uma vertente mais prática da administração, que ela fala, inclusive, das funções administrativas, né? Que a administração ela é um processo contínuo. Lembra que nós falamos lá da frase da mudança? Não ser engessado? Olha aqui, ela entra dentro do conceito de administração. É um processo contínuo, interligado, sistêmico, né? Que envolve várias funções. Planejar, organizar, dirigir, controlar, né? Esse é muito conceito da administração contemporânea que a gente utiliza hoje, né? E para que eu estou estudando administração? Seja eu na biblioteca, você sabe o que eu mais amo na administração? Vocês verem, eu sou administradora, estou no curso de biblioteconomia, dou aula para pós-graduações de marketing, de diversas áreas diferentes. Quando eu abro o núcleo livre na universidade, vem alunos da engenharia, vem alunos de diversas áreas. Por quê? Porque a administração está em todo lugar, né? A administração está em todo lugar. E quando o bibliotecário descobrir que ela está muito presente dentro da biblioteca, ele vai mudar um pouquinho a forma dele de pensar. Por que estudar administração? Porque ela está em todo lugar. A sociedade, ela vive em torno de organizações, né? Por quê? Porque tudo que envolve pessoas, presta atenção aí, você acorda. Tudo que envolve pessoas, materiais, recursos financeiros, tem administração no meio. Vamos ver se é verdade? Quem frequenta igreja aqui? Qualquer igreja, qualquer templo religioso. Os templos religiosos envolvem pessoas? Envolvem materiais, recursos materiais? Envolvem recursos financeiros? Sim. Então, a sua igreja tem gestão do mesmo jeito, tem que ter um gestor, né? Então, independente de onde você está, vai existir pessoas, recursos materiais e recursos humanos. Isso quer dizer que
tem gestão lá dentro, né? As pessoas nascem, vivem e morrem em torno de organizações, né? E o principal que a gente tem que ver, por que que a gente estuda realmente gestão? Porque por mais que existam várias organizações aparentemente iguais, elas não são iguais. Né? Elas não são iguais. As empresas, as organizações são parecidas, mas elas estão em contextos diferentes. A Ana quer falar? Quem que levantou a mãozinha aí? Alguém levantou a mão, pode falar. Sou eu, é porque eu estou com dificuldade aqui no aplicativo, que ele não está. Ana, você travou de novo. Voltou? Voltou, pode falar. É porque o aplicativo não está respondendo aos meus comandos, ele está com atraso. É o seguinte, mas eu queria só levantar aqui uma questão. Recurso material e recurso financeiro não acaba sendo a mesma coisa? Não. Eu tenho financeiro, que é o dinheiro em si que gira, né? Dentro da igreja, dentro do hospital, gente, e recursos materiais físicos, eu tenho estrutura, né? Eu tenho uma estrutura física a zelar e a gerir, né? Eu tenho um patrimônio. Então, esses recursos materiais giram em torno do patrimônio. Claro que patrimônio é dinheiro, né? Mas o dinheiro financeiro que ele fala é o lucro, o capital de giro, tá? E entre os recursos materiais, a gente está falando de patrimônio mesmo, né? Uma estrutura de uma igreja, manter a estrutura dessa igreja. Então, todos eles estão ligados. Pessoas, materiais e humanos, eles estão ligados. É um ciclo assim, ó. Um está ligado ao outro, tá? Mas muitas vezes eu tenho que gerir pessoas, gerenciar meu patrimônio, minha estrutura física, minhas manutenções e gerenciar ali meu lucro, né? Então, ele se difere em gestões, tá? Mas eles são ciclos, são todos conectados, tá? A gestão, ela é toda conectada, tá bom? Então, como no caso, esses recursos estão tendo essa separação de recurso material, recurso financeiro, não entraria a questão do recurso comportamental ou recurso comportamental, por exemplo, no caso, a oratória aí é um fator muito importante, né? Aí você está falando de habilidade. Aí você não está falando de como é formada a gestão. Comunicação, ela é uma habilidade que está dentro das pessoas, tá? É claro, comunicação em si, ela gira em torno da administração toda. Tem a comunicação organizacional, tem a comunicação, né? Mas a comunicação pessoal, está dentro de pessoas, né? Como eu me comunico? A cultura organizacional. Onde que está a cultura organizacional? Está dentro de pessoas. Né? É a forma onde eu vou me comunicar, é a forma que eu vou ter a cultura organizacional, a comunicação dentro da empresa, tudo isso, tá? Processos, está dentro de pessoas e está dentro de recursos materiais, tá? Então, essa é a base da estrutura de gestão, a base, mas tem várias ramificações, tá? Agora, se comunicar bem, como você falou, é uma habilidade. Aí, a habilidade. E não a questão que nós estamos falando da divisão, aí onde a administração pega dentro de uma organização, tá? A gente vai falar de habilidades, e aí a gente entra um pouquinho em cultura organizacional, em comunicação organizacional, tá? Não sei se é esse tipo de comunicação que você está falando, ou você está falando de falar bem, se comunicar bem, que aí é habilidade, tá? A habilidade que alguns gestores devem ter, que a gente vai falar também de habilidade, tá? Então, nós estávamos comentando sobre a diferença, né? Por que estudar administração? Cada um de vocês vai... Sim? Eu não sei. Uma hora... Quem estava falando, gente? Era pergunta? Se for, levanta a mãozinha, aperta a mãozinha, tá? Se vocês quiserem falar, pode apertar a mãozinha que eu abro para vocês falarem, combinado?
As administrações, elas não são iguais, as organizações, na verdade, não são iguais. Por isso que não existe uma receita de bolo. Ah, professora, tudo que a senhora vai ensinar aqui, eu vou aplicar em todo lugar? Não. Algumas coisas vocês vão aplicar, outras coisas vocês não vão aplicar, porque as administrações, as organizações, elas são diferentes. Ah, eu tenho uma biblioteca. Sim, uma biblioteca universitária, ela tem um tipo de gestão. Uma biblioteca escolar, ela vai demandar, de repente, outro tipo de gestão. Uma biblioteca em Goiânia, ela, de repente, vai ter uma cultura organizacional diferente de uma biblioteca em São Paulo, que vai ter outra cultura organizacional, né? E tendo uma cultura organizacional diferente, por mais que seja o mesmo acervo, de repente, o mesmo acervo que eu tenho em Goiânia, eu tenho lá em São Paulo, né? Mas não são organizações iguais, elas estão em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, e é por isso que a gestão tem que ser o quê? Flexível, sistêmica, para que eu possa entender isso, tá? Ah, professora, mas existem as franquias. As franquias, os processos são iguais. Os produtos são iguais, mas você pode ter certeza, né, que eu posso ser bem atendida em uma franquia da Cacau Show aqui e posso ser mal atendida numa franquia da Cacau Show em outro shopping, né? Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro são diferentes, por mais que o produto e os processos sejam iguais. Por isso que uma organização nunca vai ser igual à outra, tá? Começa-se, inclusive, pela divisão, né? Nós temos organizações lucrativas, com fins lucrativos, e organização sem fins lucrativos, né? As empresas que visam lucro claramente e as empresas que, na verdade, ó, as aspas aqui, entre aspas, não visam lucros, né? Mas, entre aspas, porque elas também administram recursos financeiros, né? Que podem ser para elas ou podem ser para a estrutura organizacional que elas têm, tá? E aí, a gente começa a falar de forma resumida. Tudo que eu falei até agora de administração. Se nós pudéssemos resumir, como seria nessa imagem aqui, ó. Essa imagem, ela traduz tudo que eu falei para vocês, né? Eu tenho uma administração, seja ela com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não interessa. Eu tenho uma administração. Toda administração visa o quê? Planejar, organizar, liderar e controlar. O que é isso, professora? As funções administrativas. Essas são as funções administrativas que vocês vão estudar lá na frente, que foram idealizadas, né, por Fayol. Fayol, lá na administração, no contexto histórico da administração, Fayol teve uma ênfase na estrutura administrativa e ele levantou, né, algumas funções dessa administração. E algumas dessas funções levantadas por Fayol estão presentes até hoje na nossa gestão, que são planejamento, organização, liderança e controle, que a gente vai falar de cada uma delas. Mas, professora, eu planejo, organizo, lidero e controlo o quê? Recursos. Recursos humanos, financeiros e materiais, que tem toda a organização. E para quê? Para que eu planejo, organizo, lidero recursos humanos, financeiros e materiais? Para atingir os objetivos daquela organização. Lembra lá do primeiro slide? Objetivo, não é? Toda organização tem que ter um objetivo e tem que escolher as estradas certas. Lembram das figuras? Olha aqui, ó. Tá aqui. Como é que eu vou escolher as estradas certas? Planejando, organizando, liderando e controlando os recursos financeiros e materiais da organização. Então, esse slide resume tudo que nós falamos até hoje. Até agora, né? E dentro da biblioteca, né? Gente, vocês não têm noção que eu sofro aqui, não. Quando eu entrei no curso de biblioteconomia, que alguns professores amam gestão e outros professores não gostam de algumas coisas que eu falo, não. Alguns professores não veem a biblioteca como uma organização. E tá tudo bem. Eu vejo a biblioteca como uma empresa mesmo. Como uma empresa. Ai, professora... Porque eu falo de vantagem competitiva e alguns professores querem me matar quando eu falo de vantagem competitiva. Né? A biblioteca ela não compete, a biblioteca compete sim. E eu vou te provar. Quando você estiver lá na biblioteca, você numa biblioteca universitária, aqui ó, nossa biblioteca da UFG, você acha que ela não compete por verba? Compete. Para ela ter verba, ela está competindo com outros departamentos. Ela está competindo com outras áreas da universidade. Ela está competindo com várias coisas. Então, para ela conseguir uma verba, às vezes ela tem que ter um projeto maravilhoso, uma justificativa maravilhosa, ela tem que rebolar, ela tem que ter estratégia para ela conseguir aquela verba.
quando ela consegue, ela teve vantagem competitiva. Vantagem competitiva contra quem? Contra as outras unidades, entre aspas, né? A gente compete por verba de projeto, né? A gente compete por usuário. É claro que o termo competir dentro da biblioteconomia, ele é mal visto, né? Porque a gente está falando de uma instituição que leva cultura, que leva coletividade, que leva... E a administração, muitas vezes, ela é muito, né? Mas eu sou administradora e eu vou usar os meus termos mesmo dentro da biblioteca, né? Então, a biblioteca, ela transcende a questão de só ser um depósito, né? De só ter acervos, né? A biblioteca, ela tem tecnologia, ela tem serviços, ela tem a comunidade, ela precisa sobreviver. E para sobreviver com tudo isso, ela precisa de uma gestão profissional lá dentro, né? Seja ela entendendo ou não, ela precisa de uma gestão profissional, né? E aí eu divido essa gestão profissional dentro da biblioteca em algumas áreas, né? São várias, mas eu coloco 3 aqui para vocês dentro da biblioteca, né? Dentro da área mercadológica, dentro da mercadologia da biblioteca, né? Ela é uma gestão de biblioteca, ela tem que compreender a necessidade, a expectativa de quem, gente? Do próprio usuário, né? Dentro dessa área mercadológica, qual seria o papel desse gestor? Analisar o usuário, analisar as expectativas do usuário, aí entra marketing, aí entra pesquisa de mercado, aí entra estratégia, aí entra a questão de acessibilidade, tudo isso entra dentro da mercadologia. As bibliotecas, hoje em dia, têm aversão às redes sociais. Gente, vocês não tem problema discordar de mim, não, viu? Pode discordar. A professora aqui é totalmente democrática. Mas vamos ser sinceros. Tem como, hoje em dia, uma organização viver totalmente aleatória às redes sociais? Quando eu vou comprar qualquer produto hoje, eu estou falando de compra, mas eu vou comprar qualquer produto hoje e esse produto não tem uma rede social, essa empresa não tem uma rede social, eu fico com o pé atrás. Eu viajei recentemente, fui para Buenos Aires e nós queríamos conhecer o Museu do Che, que diz que tinha lá. Aí, todos os lugares que eu fui conhecer, eu entrei nas redes sociais, entrei no Instagram, fui pesquisando, né? O Museu do Che não tinha Instagram, não tinha rede social, tinha no Google uma frasezinha, a localização, tinha 2 localizações diferentes. O que eu fiz? Falei, eu não vou, sei nem se esse trem existe mesmo, né? Então, é complicado você ter uma instituição que funciona e não está dentro do maior organismo de busca e de informação que, infelizmente, hoje as pessoas só usam, né? Ou que mais usam. Então, eu acho hoje um absurdo uma biblioteca não ter uma rede social. Pelo menos com as principais informações, né? E, principalmente, se ela lida com um público da geração Z, um público mais jovem, né? Um público que se informa por TikTok, é um terror, mas é verdade, né? Pra vocês terem noção, gente, nós recebemos os alunos ingressantes, fizemos uma semana de recepção para eles, bem lindo, tudo, né? E nessa semana de recepção presencial, né? Eu estive lá, conversei com eles e tudo, eu sempre pergunto, como é que vocês chegaram até aqui? Né? Como é que vocês descobriram? Gente, muitos deles colocaram lá a opção biblioteconomia porque viram no TikTok, né? E o nosso curso nem tem TikTok. Eles viram curso de bibliotecários mais jovens, né? Que hoje usam o TikTok para mostrar o seu dia a dia e o curso. E eu falei na sala dos professores, o curso tem que ter um TikTok. O curso de biblioteconomia precisa de um TikTok. Os professores querem morrer comigo, né? Que absurdo. E tudo mais precisa. Eu vou criar um TikTok. Eles estão vindo pelo TikTok e nós não temos um TikTok. Gosto do TikTok? Não, nem tenho TikTok. Mas agora o curso tem que ter. Eu quero agregar, eu quero estar perto deles, né? Então, a gestão tem isso, né? Ela precisa ser vista. E eu falei muito de rede social, mas é claro que não é só a rede social. Quando a gente fala de mercado, a gente fala de estar próximo do usuário, e aí existem várias estratégias e várias ferramentas, né?
Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, se vocês estão me matando aqui. A Viviane concorda comigo. Aqui a visão do Leonardo também é importante, né? Eu sei que tem muita discordância quanto a isso, é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Não é uma verdade o que eu estou falando, é uma discussão. Além disso, outra parte interdisciplinar da gestão de biblioteca é a área financeira. Muitas vezes o bibliotecário, o gestor da biblioteca é que vai lidar com os projetos, com as licitações, com as verbas, né? Com a captação de recursos para a biblioteca, e tudo isso envolve o quê? Habilidade financeira, habilidade de gestão financeira, que ele também tem que ter. Alguns colegas haviam entrado no curso de disposição. Aí, ó, Antônio, excelente colocação a sua. A Ana levantou a mão. Pode falar, Ana. Enquanto isso, eu bebo uma água aqui. Nossa, tem um negócio aqui me incomodando. Pode falar, Ana. Ana? Vou falando então, Ana, enquanto você arruma. E outra interdisciplinariedade da gestão de bibliotecas é a liderança de equipes. Ah, mas eu faço estágio numa biblioteca, professora, que só tem a bibliotecária. Eu ouço muito isso dos alunos quando eu estou ministrando a disciplina de gestão de pessoas. Falei, ok, só tem a bibliotecária e eu como estagiário. Falei, ótimo, você é a equipe dela, né? E fora a equipe dela, ela não lida com o usuário, ela não lida com o fornecedor, ela não lida com o diretor, ela não lida com a unidade mantenedora, ela não lida, de repente, com os professores, coordenadores que estão aqui. Então, você tem que parar de pensar que liderança, né, ou os recursos humanos são só aqueles que trabalham diariamente e junto com você. Não, não é isso, tá? Então, eu vou lidar com pessoas e a administração precisa ser interdisciplinar nesse ponto. Então, esses são 3 pontos importantes que eu acho que o bibliotecário tem que ter atenção na área de gestão, tá? E tudo isso que eu acabei de falar aqui, ó, né? A parte mercadológica, a parte de finanças, a parte de recursos humanos, ela caminha o quê? Para a área das funções administrativas, que é o planejamento, organização, direção e controle. Vamos falar um pouquinho deles, porque a nossa próxima atividade, sem ser essa, dessa semana, a outra, ela vai falar sobre as funções administrativas. Meu Deus do céu, já tá quase na hora de terminar a aula? Jesus amado, converte mais, deixa eu ir para frente. Função de planejamento. Quem já ouviu falar no danado do pode ser, né? Eu não estou... Ah, tá. Ana, vamos ver se o João arruma. Você quer falar? Pode falar pelo chat aqui, ou o João ver se o Antônio vê a questão do seu microfone aqui. Então, a primeira função administrativa. Vamos lá, vamos correr um pouquinho. A primeira função administrativa é o planejamento. E ele é a função mais importante. As outras funções também são importantes, mas o planejamento ele lidera. Eu vou controlar o quê? Eu vou liderar o quê? Tudo vai ser definido dentro do planejamento. Então, por isso que ele é considerado a principal função administrativa, tá? O planejamento é a base para a definição de metas, missão, propósitos, objetivos, tá? E aí entra um plano que não admite modificação, ele é um mau plano, por quê? Porque eu estou planejando e, inclusive, eu tenho que planejar até os gaps. O que são gaps? Os problemas que podem surgir durante o meu planejamento, tá? Então, o planejamento ele é a principal função administrativa. Existem vários tipos de planejamento numa organização. Planejamento operacional, planejamento tático e planejamento estratégico. Nessa disciplina, o nosso foco será o planejamento estratégico, tá? Outra função administrativa importante, que é a organização. O planejamento depende dessa função, organização. E a organização depende do planejamento. Eu vou organizar o quê? O que foi planejado, tá? Então, ela define a estruturação, os recursos humanos e os materiais que eu vou usar na minha organização e como eu vou usá-los. Ele atribui ali responsabilidades, tarefas, processos inerentes a cada área, a cada departamento. A função organização, ela entra muito na departamentalização
e na estrutura da biblioteca. Ela delega autoridade, ela facilita a tomada de decisão, ela estabelece os mecanismos operacionais. Ela está muito ligada à parte técnica da organização. Eu planejei. Agora, como esse planejamento vai funcionar? Está dentro da função organização, tá? A função direção. Em alguns livros, presta atenção, acorda agora. Em alguns livros, vocês vão encontrar a função liderança. Alguns autores usam direção, outras liderança. É porque essa função, na verdade, ela tem elementos de liderança, né? O foco da direção é o elemento humano da organização, né? É na direção que eu vou coordenar os recursos, em especial humanos, a minha equipe, eu vou estimular, eu vou separar essa equipe. É nessa área aqui, acho que foi a Ana que conversou comigo, que eu sou péssima de nome, a Ana que falou da questão da comunicação, né? Na função direção, Ana, é que eu vou ver a comunicação, a fluência, a cultura organizacional, tá? O desempenho organizacional, é tudo dentro dessa função. Por isso que algumas pessoas chamam de liderança a função, tá? Exatamente, Mayara. E nós temos a função controle, que muitas organizações sobrevivem dessa função controle. Por quê? Porque nós, em especial brasileiros, nós somos focados na função controle. Só que a gente acredita que a função controle ela seja só de controlar, mandar, fiscalizar, e não é isso, tá, gente? É definir padrões de controle, métricas, metas, né? Então, como é que eu vou avaliar se tal coisa está funcionando, se esse processo, se esse fluxo, como é que eu vou controlar se todo mundo está fazendo? Então, monitorar, medir, acompanhar, avaliar o que foi planejado ou não e criar ações corretivas. Lembra lá do mau plano? É nessa parte do controle que eu vou descobrir que, de repente, algo que eu planejei lá no início não está dando certo. É lá no controle que, de repente, eu vou falar, nossa, pensamos isso, mas na hora de executar não deu certo. Então, eu vou ter que ter ações corretivas. Então, o controle não é só fiscalização e punição, como em algumas organizações a gente percebe. E todas essas funções aqui, gente, ó, controle, direção, organização e planejamento, elas estão vinculadas aos níveis organizacionais de uma empresa. O nível organizacional de uma empresa, ele está vinculado a essa pirâmidezinha aqui, ó. Ah, professora, mas eu já li que essa pirâmidezinha nem funciona mais, que agora está todo mundo no mesmo nível. Sim, algumas empresas, em especial fora do Brasil, já têm utilizado outras propostas de níveis organizacionais, onde não existe a função hierárquica do chefe, do supervisor, tá? Mas as nossas empresas nacionais, empresas brasileiras ainda utilizam os níveis organizacionais de forma tradicional. Nós ainda trabalhamos em cima desses níveis de forma tradicional. O que são os níveis organizacionais? A maioria das empresas trabalha dentro dessa pirâmide, onde nós temos na base dela o nível operacional. No meio dela o nível tático e lá em cima o nível estratégico. E por que é importante a gente saber isso? Porque muitas bibliotecas trabalham desse jeito também, né? Nós temos ali o nível operacional, que é o antigo. Hoje a gente não usa mais esse termo, chão de fábrica, mas é o pessoal da operação mais dia a dia. É o pessoal que tem mais contato, às vezes até com o cliente, que recebe produtos, que recebe o cliente, que atende, de repente, aquele cliente. Isso aqui foi criado na época industrial. Então, muitos termos da administração são bem industriais, né? Nível operacional vem muito de indústria, né? O pessoal que trabalhava o quê? Dentro das indústrias, ali com os maquinários, né? Deixa eu ver. A incerteza mais preocupante. Tá, então, o nível operacional. O nível tático, gente, é o nível gerencial. É onde estão gerentes, os supervisores, inclusive algumas diretorias ali, né? Esse nível tático, ele é aquele nível departamental. Vocês já viram aquelas empresas que têm muitos departamentos? Então, eu tenho ali
Vamos supor, uma escola, eu tenho a coordenação pedagógica, eu tenho a coordenação financeira, eu tenho o marketing, eu tenho as professoras operacionais, e por aí você divide a empresa em diversos núcleos, né? Isso é departamentalizar a empresa. E cada núcleo, de repente, tem seu supervisor, seu gerente, ou o seu diretor. Esse é o nível tático, que é o nível que está espremido na organização, coitadinho. Esse é o que mais, para mim, sofre, além do operacional, o nível tático também não é fácil. E o nível estratégico, gente, são os donos da empresa, os acionistas, né? Ou até diretores, mas diretores com ações dentro da empresa. É o nível pensante, que pensa estrategicamente a empresa, que conduz a empresa lá do topo, né? Por que a pirâmide, gente? Vocês já viram que essa estrutura operacional, ela é demonstrada, inclusive, na forma como a gente vê as empresas. É muito difícil você chegar numa empresa e o dono da empresa está numa sala embaixo. Geralmente, onde que está a sala do dono da empresa? Na última, como é que fala? No último andar, né? Porque isso é representar de forma hierárquica uma organização. E por que a gente precisa entender os níveis organizacionais? Porque o planejamento, direção, controle, liderança estão totalmente vinculados ao nível organizacional, né? O nível operacional, por exemplo, eu tenho nele o planejamento operacional, que é um planejamento o quê, gente? Diário, um planejamento urgente, um planejamento feito para o meu dia. Eu vou usar ele todos os dias. Ele é um planejamento de curto prazo, porque ele acontece aqui, agora. O planejamento de nível tático é chamado de planejamento de médio prazo, né? Porque ele pode ser um planejamento mensal, semestral, anual. Já o planejamento estratégico é de longo prazo, eu vou pensar 5 anos dessa empresa, os investimentos, como eu quero que essa empresa seja vista daqui 5, 10 anos, quais são as alianças que eu tenho que tomar. Então, são 3 planejamentos diferentes para cada nível organizacional existente na organização. E algumas bibliotecas a gente vê isso claramente. Nós vamos estudar e ver que em algumas bibliotecas isso é bem claro. Bibliotecas universitárias, por exemplo, elas entram dentro desse parâmetro de nível organizacional facilmente, tá? Sim, a base da pirâmide, a Ana falou muito bem aqui, ó, gente. A base da pirâmide é onde ocupa o maior número de pessoas, né? Por quê também? E Ana tem outra característica básica do nível operacional e do planejamento operacional. Ele é o planejamento que mais tem mudanças, porque ele é um planejamento diário. Então, se eu estou numa indústria e eu devo produzir 100 camisetas por, sei lá, por dia, estou dando um exemplo aleatório, e aquela máquina estragou hoje. O meu planejamento de produzir 100 camisetas por dia, ele vai ter que sofrer modificações, porque hoje aquela máquina estragou. Então, além de ser ocupado pelo maior número de pessoas, o nível operacional, ele é um tipo de planejamento que mais tem mudanças. E o tipo de planejamento que menos ocorre mudança, ou quando ocorre ela é uma mudança menor, é o nível estratégico. Aqui, gente, nesse slide que vai estar disponibilizado para vocês, nessa parte eu só explico o que eu acabei de falar, só que de uma parte mais teórica, depois vocês vão poder ler, tá? Eu vou passar mais para frente para dar tempo da gente fechar aqui a disciplina. Então, eu explico cada nível, tá? Nível tático, estratégico, e eu gosto muito dessa imagem aqui, para vocês compreenderem, ó. Aqui eu tenho o planejamento estratégico da empresa, que é feito pelo topo da pirâmide, né? Esse planejamento estratégico é transformado em planos táticos departamentais, né? Que são transformados em planos operacionais com o objetivo de atingir os objetivos principais da empresa. Então, todos estão conectados, tá? Não existe uma separação, eles estão ligados. Olha as linhas aí. Define muito bem. E outra figura que define bem também as funções administrativas é o ciclo, né? O ciclo administrativo, porque o planejamento não vive sem a organização, que não vive sem a direção e que não vive sem o controle. Então, qualquer falha que tiver nesse ciclo aqui, ó, vai ser prejudicial para a biblioteca, para a organização, tá? E aí a gente fecha a nossa aula de hoje, entre aspas, falando um pouquinho sobre as habilidades do gestor, né? Muitos de vocês falaram que se veem como gestor, não é? Não teve aquela perguntinha inicial? Eu me vejo como gestora? Alguns colocaram, acho que a maioria colocou sim, né? Então, se você se vê como gestor,
da biblioteca ou de qualquer área da sua vida, nas suas áreas, são 3 eu me vi até ser. Adorei essa, Ana Ludmila. Adorei, né? Aposto que você tem muitas habilidades, sim. É porque o cargo de gestão ele não é tão fácil como muita gente imagina, né? A gente precisa, em especial, Ana Ludmila, ter algumas habilidades. Eu dividi, né? E muitos teóricos dividem em 3 habilidades básicas, né? Técnicas, humanas e conceituais. Então, vamos ver, Ana Ludmila, todos vocês que se veem como gestor ou não, se a gente se enquadra dentro ou em algumas dessas habilidades, né? Habilidades técnicas, métodos, processos, ferramentas específicas da área. Ser conhecedora da área. Exemplo, dentro de uma biblioteca, eu entender sobre catalogação, classificação, eu entender como funciona a biblioteca, os processos da biblioteca, as ferramentas da biblioteca, habilidades técnicas são importantes, porque eu vou ter que gerenciar, eu vou ter que criticar, eu vou ter que analisar, então eu tenho que entender como funciona. As habilidades humanas, que muitas vezes a gente se perde e não tem, né? Que é a capacidade de trabalhar com uma equipe, de liderar um grupo de pessoas, de estimular, de promover colaboração, um ambiente de trabalho propício, né? Isso são habilidades humanas. Aí entra, inclusive, a cultura organizacional, entender como funciona a cultura organizacional daquele ambiente. E as habilidades conceituais, que é pensar estrategicamente, entender como é que eu vou resolver esses problemas, né? Ter visão sistêmica da biblioteca. O que é visão sistêmica, gente? É a visão de um todo, né? Isso só quem tem habilidade conceitual consegue esse desenvolvimento, tá? Então, as habilidades técnicas estão muito voltadas para o operacional. O operacional também tem cargo de gestão lá dentro, né? Tem, às vezes, até os líderes informais lá dentro, que são as pessoas, às vezes, que sabem mais sobre as questões operacionais. A gente encontra mais habilidades técnicas no meio operacional. As habilidades humanas estão muito focadas em todos os níveis, mas o nível que mais sofre com as questões de habilidades humanas é o nível tático, tá? Por quê? Porque ele lida com o operacional e o estratégico, né? Ele tem que estar ali liderando o operacional diretamente sobre as ordens e o comando do estratégico. Então, ele tem que se envolver com todos eles. Por isso que nível gerencial e de supervisão não é para qualquer um, não. Tem que ter habilidades humanas. E a habilidade conceitual tem que estar totalmente focada no nível estratégico. Quem está no nível estratégico e não tem habilidades conceituais, provavelmente não será um bom líder, né? Um bom líder estratégico em especial, tá? Bem, o gestor moderno transcende apenas o fazer, impulsionando-se para gerir para resultados. Seu foco é inabalável nos objetivos, na autoavaliação constante. Isso são as bússolas, né, para o sucesso, em especial para a inovação, que é uma palavrinha que a gente tem que falar muito dentro das bibliotecas, né? A gente tem que pensar no passado, mas a gente tem que pensar nas inovações que a gente pode atribuir. Antônio, quanto tempo eu tenho? Eu queria fechar com uma cruzadinha rapidinha aqui. Vai demorar 5 minutinhos, posso? Professor, ainda tem bastante tempo. Ah, tem? Eu achei que era até 11h30. Eu tô aqui desesperada, correndo. Não, professora, doida. São 2 horas reservadas. Aí então tá bom. Então a gente vai fazer a cruzadinha. Eu fiz essa cruzadinha. Ai, gente, eu corri tanto, misericórdia. Então eu vou voltar. Tem algumas coisas, tô brincando. Ainda tem algumas coisinhas pra gente fazer. Aí a gente pode fazer com calma. Eu fiz uma cruzadinha e eu queria, quem tiver papel ou caneta e tudo, só pensa, eu vou colocar ela aqui e eu vou dar o quê? Acho que 4 minutinhos, não precisa mais do que isso. Na cruzadinha, eu acho que vocês vão ter que ampliar, porque tá tão pequenininho para vocês lerem, mas dá. Vocês dão um jeito aí que vai dar para ler. Aqui, ó. Eu quero... Ixi, Mari, tá muito pequenininho. Tem jeito de ampliar isso aí, Antônio? Tem não, né? Professora, pessoalmente tem. Cada pessoa, no canto superior direito, nas opções, tem a opção de tela cheia. Eu até mandei lá no grupo para... tá. Então, vocês vão fazer isso daí. Aí, eu quero que vocês preencham. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Tem 6. Tudo que nós falamos aqui, tem aí. Só para a gente brincar um pouquinho aqui com as palavrinhas que nós utilizamos
na aula de hoje, tá bom? 4 minutinhos para vocês fazerem aí no papelzinho e depois a gente vai conferir quem gabaritou. Todo mundo vai gabaritar, né, gente? Porque tá facinho, né? Mas façam aí, só escrevam aí. Quando coloca em tela cheia, aparece só eu, então eu vou sair por 4 minutinhos. Dá, deixa eu ver. Melhorou? Melhorou? Então tá bom. Vamos lá. 4 minutinhos, todo mundo fazendo a cruzadinha da administração aí. Gente, que se ficar preto, vocês vão numa setinha aqui demais e amplia um pouquinho que dá para vocês lerem, tá? O Antônio mandou no grupo também. Aí vocês podem abrir, de repente, no celular de vocês e fazer. Só vocês fazerem 1, qual é a palavra, 2, qual é a palavra, tá? E aí depois a gente vai conferir. Olha aí no grupo. Vai dar certo, vai dar certo. Deu para terminar, gente? Mais um minutinho. O bonito do Leonardo já colocou aqui, né? Apaga aí, eu. Tô brincando, Leonardo. Tô brincando, Leonardo. É para ninguém colar, porque é muito difícil essa prova. Pois é, você viu? Leonardo passando cola, assim, ó, na frente da professora. Então, vamos lá. Tô brincando, viu, Leonardo? Vamos juntos? Isso, muito bem. Todo mundo tem que se ajudar, tá certo? Coletividade, até na hora das atividades, tá certinho. Então, peraí que eu vou voltar aqui para minha telinha. Vamos ver quem gabaritou. Então, vamos ver quem gabaritou. O 1 é o quê, hein, gente? Agora você pode colocar só o 1, viu, Leonardo? O 1 é o quê, hein, gente? Instituição que requer princípios administrativos para otimizar. Eu não estou dando para ler aqui tudo, mas vocês já leram. Então, número 1 é a nossa organização, né, gente? Biblioteca, né? E o 2? O 2 é o quê, gente? É uma função administrativa, né? Então, todo mundo já sabe. Direção, Viviane. Muito bem, direção.
E o 3 também é uma função administrativa e que, inclusive... falta um quadradinho aí. O 3 é uma função administrativa que, inclusive, eu falei que é a principal função administrativa. Qual que é? Planejamento. Muito bem, planejamento. E o 4, hein, gente? O 4 também é uma função administrativa e que eu falei que algumas pessoas acham que essa função administrativa ela é só fiscalizar, mas ela não é. Então, qual que é? Muito bem. Controle. E o 5 é o quê? Até falei que o planejamento depende muito dessa outra função. O planejamento e essa função, elas andam assim, ó, juntinhas. São duas funções que caminham assim juntinhas. No 5, qual que é? Organização, muito bem. E por último, o tema da nossa aula, né, gente? O tema da nossa aula, que nós estamos falando dessa palavrinha o tempo inteiro. Que palavrinha é essa? Gestão. Ai, gente, nossa, que atividade difícil, né, gente? Muito difícil. Mas é só para recordar que essas serão as bases da nossa disciplina. Nós falaremos muito sobre cada um desses tópicos, vocês vão ler muito sobre cada uma dessas funções. Então, são as palavras-chave da nossa disciplina, né? Então, eu quis fazer em forma de brincadeirinha, mas, na verdade, são as palavras-chave que a gente vai ver no decorrer de toda a nossa disciplina, tá bom? Todo mundo gabaritou aí? Gabaritaram? Coloca aí. Todo mundo tirou 10? O Lucas disse que tirou. Então, tá ótimo, tá? E o que a gente viu hoje? Nós vimos uma introdução, tá? Uma introdução da administração. A minha intenção na aula de hoje era que introduzisse em vocês os principais termos do que a gente vai estudar. Tem algumas partes, né, mais práticas da administração, tem algumas partes mais teóricas que estão dentro do conteúdo, né? Então, a gente viu que a administração, ela transcende a execução mecânica. Então, é muito importante que a gente saiba, assim, catalogar, classificar e toda a parte técnica da biblioteconomia, mas também é muito importante que a gente saiba fazer uma análise estratégica, que a gente saiba tomar decisões, que a gente saiba planejar, né? Que a gente saiba fazer processos administrativos dentro da organização. Então, a gente falou disso no início da aula. A gente apresentou algo que a maioria de vocês já, inclusive, conhece, mas que a gente vai aprofundar no decorrer da disciplina. Hoje a gente só introduziu que são as funções administrativas, o chamado pode ser planejamento, organização, direção e controle, né? Que é fundamental para toda dinâmica organizacional, para toda organização. E quando eu falo toda organização, gente, vai para além da biblioteca, né? Se você vai trabalhar num arquivo, se você vai trabalhar como consultor, se você vai trabalhar como professor, inclusive, são funções importantes e necessárias, né? A gente também falou que as bibliotecas, elas são organizações, né? E vamos tirar da cabeça que a biblioteca, ela não é uma organização, ela não é uma empresa, ela não precisa fazer planejamento estratégico, porque ela precisa de tudo isso, tá? E ela precisa de uma gestão profissional, ela precisa também prosperar, ela precisa também desenvolver, ela precisa também de inovação, tudo que qualquer outras organizações precisam. Eu gosto de falar muito em sala de aula, eu dou muito exemplo, às vezes, de igrejas, né? Eu sou uma pessoa que frequenta igreja, e eu gosto de ver a evolução. Como as igrejas acompanham, né? Eu falo que gosto, assim, tem coisas que eu não gosto, não, né? Mas eu tô falando que eu gosto, enquanto administradora, de ver que até a igreja, né? Que trabalha em cima de Bíblia, que trabalha em cima de não sei o quê, ela inova. E, às vezes, a gente, enquanto bibliotecário, tem dificuldade de pensar em inovações, porque a gente fica preso ali
ao passado, que talvez era muito mais gostoso mesmo em alguns aspectos para a biblioteca, mas que hoje não se aplica mais. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Então, às vezes, a gente tem que seguir realmente um fluxo e é a administração que vai nos ajudar, né? Nós falamos também de habilidades técnicas, humanas e conceituais. Nós falamos também dos níveis organizacionais que existem dentro da biblioteca e que influenciam a forma como a gente vai usar as funções administrativas, tá bom? Bem, foi uma aula curta, onde eu quis introduzir a administração de bibliotecas para vocês, com a parte básica da administração, um TGA mesmo, a parte básica da administração, e eu queria deixar para vocês agora, né? Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer um questionamento em relação à aula ou em relação à disciplina em si, eu estou aberta aí para vocês. Vocês podem escrever ou podem falar no microfone também, tá bom? E é isso, gente. A parte introdutória que eu queria falar com vocês foi feita. Agora eu quero ouvi-los. Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento em relação à disciplina. Enquanto vocês vão pensando... Obrigada, Viviane. Foi bem introdutória, mas a gente vai se encontrar mais em outras aulas. Vão ter alguns vídeos meus que eu vou colocar aí, vídeo de outros professores, tá bom? E eu queria fazer uma explicação, dúvida. Sim, Viviane, claro, o TCC, vocês vão poder abordar, inclusive a professora de metodologia de vocês, acho que vai ser eu, não sei, eu acho que sim. Vocês vão poder abordar qualquer temática que tenha sido ministrada para vocês, inclusive a área de gestão, né? Que envolve marketing, envolve gestão de pessoas, envolve processos, envolve planejamento estratégico, envolve comunicação organizacional, né? Envolve muita coisa. Vocês vão poder abordar tudo isso, né? E vocês sabem que eu fico felicíssima quando tem um TCC na área de gestão, né? Eu gostaria de misturar as minhas graduações no TCC Artes, Psicologia e Biblioteconomia. Viviane, a gente pode pensar em algo, sim, né? Tem como a gente unir algumas bases intelectuais, né? Algumas bases, não é intelectuais que eu queria falar. Tem como a gente unir algumas teorias, né? E principalmente quando a gente fala de informação, né? Que é a base aí do curso. Então, tem muita coisa que se pode abordar dentro desse sentido, né? Você vê a arte, né? Como uma forma, inclusive, de colaborar com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento das pessoas, a arte como uma forma de estimular várias coisas, né, dentro da leitura. Então, tem muita coisa que daria aí para a gente abordar. E aí, vocês têm os contatos dos professores. Quando for a época do TCC, a gente pede para vocês entrarem em contato com os professores ajudarem vocês na escolha do tema. Vocês vão ver que a gente faz esse incentivo aí, né? Enquanto vocês vão perguntando, eu vou falar para vocês sobre a nossa primeira atividade, né? A nossa primeira atividade, ela é do livro, tá? São duas partes do conteúdo do livro que vocês vão ler e vocês vão fazer 2 mapas mentais, tá bem escrito lá. E eu queria que vocês colocassem esses 2 mapas mentais em um mesmo arquivo, tá? Na hora de vocês depositarem, vocês vão fazer 2 mapas mentais, mas eu gostaria que os 2 estivessem em um mesmo arquivo para facilitar para o tutor ver, para a gente poder analisar. E eu queria pedir uma outra coisa para vocês. Hoje a gente tem muita ajuda da IA, né? E eu não acho ruim, não. Eu acho que muitas inovações vêm para nos ajudar. Depende de como a gente trata essa inovação, né? Se eu quero aprender e peço para a IA fazer para mim, eu não quero aprender. Então, não existe isso. Você não vai aprender nada da minha disciplina se a IA fizer a tarefa por você, tá? E eu sei que eu estou falando com adultos, né? Mas mesmo falando com adultos, eu acho importante vocês terem a visão do professor quanto a isso. Professora, a senhora usa inteligência artificial? Uso demais, né? Inclusive, para fazer alguns mapas mentais, eu uso a inteligência artificial, né? Mas antes eu leio e coloco lá tudo que eu quero, inclusive já segmento as partes que eu quero,
né? E então, na verdade, ele só vai fazer o desenho do mapa mental para mim. E tá tudo bem, por quê? Porque o que está lá em termos intelectuais fui eu que fiz, né? Então, eu gostaria que vocês tivessem essa maturidade quando vocês forem fazer as nossas tarefas e as nossas atividades, tá? Se você quer realmente que a disciplina vá te ajudar em algum aspecto, faça a disciplina, porque senão você vai estar ajudando a IA, né? Que não precisa disso, né? Agora nós precisamos, então vamos ajudar a gente mesmo. Então é só uma dica, usem, não estou reclamando de usar, tá? Mas usem de forma inteligente, que isso vai fazer com que você aprenda dentro da disciplina e esteja usando uma ferramenta inovadora, né? Então, usar com consciência é o principal, tá? Deixa eu ver aqui. Não, eu uso para várias coisas, né? Mas a base do que está escrito é em relação à minha leitura. Então, é só isso que eu queria falar para vocês dessa atividade. Essa atividade é até sexta-feira que vem, tá? Então, quem não fez, já faça, já deposite, já fique tranquilo enquanto a isso, tá? E aí, no dia 13, é que eu vou colocar a outra aula de vocês, né? Para vocês seguirem aí o curso. Gente, a queda de energia. Quem está aqui ainda? Peraí que eu estou falando de 2 lugares. Teve uma queda de energia. Ai, meu Deus, como é que eu fico aqui? Tive uma queda de energia, mas está tudo bem. Eu só queria despedir de vocês e dizer que foi um prazer estar com vocês. Desculpa essa queda de energia, nunca acontece, mas ainda bem que foi no final da aula, né? E qualquer dúvida, escrevam lá, que nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Ô, professora? Sim? O mapa mental, ele pode ser feito à mão, no Word, Canva, esse tipo de Pode, coisa? pode ser feito. Se você for fazer à mão, você vai ter que escanear, né? Isso. Agora que eu vi que eu estou em 2 negócios. Peraí, gente. Isso que tá dando aí. Você pode fazer à mão e escanear, tá? E pode fazer no Canva, como você quiser, tá bom? De acordo com o conteúdo. Certinho? Ok, obrigada. E qualquer dúvida, a gente tem os tutores maravilhosos que estavam aqui na sala de aula, a Leide e o Rafael, tá bom? Podem falar aí com eles também. Bom almoço para vocês, boas aulas, tá bom? E até mais. Tchauzinho para vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês nesse dia.